hola, buenas noches, bienvenido a outra live lunes 18. Bem-vindo ao meu canal Kátia Comunica. Eu sou a professora Kátia Fernandes. O objetivo desse canal é trazer informações para você, dicas, curiosidades, cultura, gramática, vocabulário, enfim, tudo relacionado ao idioma espanhol. Então, se você quer aprender espanhol, você precisa aprender espanhol, ou se você já tem algum conhecimento de espanhol e quer reforçar, quer melhorar, quer aprender mais sobre o idioma, precisa fazer uma prova de certificação, vai passar por uma entrevista para um novo emprego, vai passar por uma entrevista para uma mudança de cargo na empresa que você já trabalha, vai fazer uma viagem para algum país que fala espanhol, enfim, seja qual for o seu objetivo relacionado à língua espanhola, você está no canal certo. Então aproveita para seguir o meu canal, para que você receba sempre novos vídeos e não perca nenhuma informação. Todos os dias tem vídeos novos aqui no canal. Então, ou são vídeos voltados para alguma questão gramatical, alguma explicação sobre gramática, ou vocabulário novo, ou falsos cognatos, ou algum tema voltado para a cultura dos países que falam espanhol, gastronomia, curiosidades, informações variadas, sempre se referindo ao idioma. Então aproveita para seguir o meu canal Kátia Comunica aqui no Instagram, no Facebook, LinkedIn, TikTok e no YouTube também. Compartilha esse vídeo com pessoas que possam se interessar pelo idioma e, claro, já curte esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo da live de hoje. Qual é o tema da nossa live de hoje, pessoal? O título da nossa live de hoje é: você sabe falar espanhol? Você sabe falar espanhol? Tem certeza? Por que eu tô perguntando isso? Tenho muita experiência na área, então eu já passei aí por diversas situações, com diversas pessoas e com diversos alunos, e tenho bagagem aí para te fazer essa pergunta. Vou te explicar o porquê. Por exemplo, quando você prepara o seu currículo para participar de um processo seletivo naquela empresa que você tanto quer trabalhar, o que você escreve lá na parte idiomas? Espanhol básico? Aposto que sim, né? Você escreve espanhol básico. Tá. Por que eu tô falando isso? Eu trabalhei muitos anos numa universidade. E nessa universidade eu dava aula de comunicação e expressão para o curso de administração. E um dos conteúdos do curso era a preparação para entrevistas de emprego. Entre outras coisas, claro, tinha uma parte do curso que eu tinha que preparar aqueles alunos para uma entrevista de emprego. Então eu pedia para eles prepararem um currículo e nós faríamos uma simulação de uma entrevista de emprego na aula. Os alunos adoravam essa atividade e eu também. Dava um trabalho danado, mas era muito legal, valia a pena, compensava todo o sacrifício. Bom, tinha uma aula que era para eles me trazerem o currículo, então eu já tinha explicado como é que se preparava um currículo, o que precisava conter num currículo. Eram alunos do primeiro semestre de administração. Então eles tinham acabado de sair do ensino médio, eles estavam ainda bem crus nesse sentido, ainda não trabalhavam, muitos nunca tinham feito um currículo. Então essa aula era importante para eles. Preparava, dava todas as dicas do que era um currículo e depois eles tinham que preparar o currículo e eu corrigia esse currículo. E eu percebi que a maioria dos alunos escrevia na parte lá de idiomas que tinha espanhol básico. Aí, um certo dia, em uma das aulas, eu perguntei para eles: os currículos que eu corrigi, a maioria de vocês coloca espanhol básico, conhecimento básico de espanhol.
Aí eu perguntava para eles, o que vocês consideram conhecimento básico em espanhol? Aí a resposta da maioria era, o que eu aprendi na escola. Tá, legal. E a minha próxima pergunta era, e o que você aprendeu na escola? Aí, para minha surpresa, eles não sabiam responder. Eles não conseguiam explicar para mim o que eles tinham aprendido na escola. E em 3 anos de curso de espanhol, ou mais, dependendo da escola, tem um currículo. Tem escolas que têm o espanhol só no ensino médio, tem escolas que tem no fundamental, tem escola que tem no fundamental e no médio, enfim. Mas vamos pensar que aquele aluno só teve espanhol no ensino médio. Então ele teve 3 anos de aulas de espanhol. Então ele considerava que por ter tido esses 3 anos de aula de espanhol, ele tinha um conhecimento básico e ele poderia colocar isso no currículo, espanhol básico. Aí eu fazia outra pergunta para esses alunos. Se você estiver numa entrevista de emprego e o entrevistador te fizer uma pergunta em espanhol, você consegue responder em espanhol? Você pode até ser capaz de entender o que ele te perguntou, mas você consegue se comunicar corretamente? Se o entrevistador pedir para você falar algo básico em espanhol, simples, porque você disse que tem espanhol básico no currículo. Se ele pedir para você fazer assim uma simples apresentação, uma apresentação simples sobre você, você conseguiria? E aí, para minha surpresa, eles ficavam calados, silêncio na sala de aula. Eles ficavam se olhando um para o outro e com aquela cara de não saberia. Então, se você não se sente confiante para responder perguntas simples numa entrevista, numa conversa informal com um nativo, ou até mesmo com alguém que trabalha na sua empresa e fala espanhol com você, se você não consegue formular uma apresentação simples, curta sobre você, uma apresentação essas que a gente faz quando participa de uma entrevista. Você fala alguma coisa sobre você, onde você mora, quantos anos você tem, uma qualidade, um defeito, enfim, o seu hobby. Geralmente é isso que a gente fala para se apresentar. Por que você quer trabalhar nessa empresa? Enfim, uma apresentação simples, rápida, porque você disse que tem um conhecimento básico. Se você não consegue fazer isso numa entrevista, desculpa, mas o seu conhecimento não é básico. Então eu queria conscientizar esses alunos de que eles só podem colocar conhecimento básico de idioma no currículo se eles realmente têm esse conhecimento básico. E com essa experiência que eu tive dando aula para esses alunos nesse curso por tantos anos, eu imagino que muitos brasileiros coloquem essa informação no seu currículo também. O que muitas vezes não é verdadeira, não está correta. E isso pode te prejudicar numa entrevista. Porque se você fala que tem um conhecimento básico e o entrevistador te faz uma pergunta e você não consegue responder no idioma, isso vai te prejudicar, isso vai te atrapalhar. Ele vai entender que você mentiu. É melhor você não escrever nada com relação a isso do que escrever algo que não é verdadeiro. Porque ter o conhecimento básico de um idioma não é simplesmente saber cumprimentar, hola, que tal, adiós, cumprimentar, se despedir. Por exemplo, eu sei cumprimentar e sei me despedir em francês. Por exemplo, eu sei algumas palavras soltas em francês, mas isso não significa que eu tenha um conhecimento básico de francês. Não significa que eu sei me apresentar em francês. Não significa que eu sei responder perguntas em uma entrevista em francês. Eu sei só palavras soltas. Então você tem que ter essa consciência. Você sabe realmente falar espanhol? Quando eu fazia o meu curso de espanhol lá atrás, há 29 anos atrás, um pouco antes, né? Porque meu curso durou 3 anos e meio, 29 faz que eu dou aula. Então, há 32 anos atrás, mais ou menos,
Eu tinha colegas, vizinhos, que falavam para mim, eu me lembro muito bem, nossa, mas por que você está fazendo espanhol? Espanhol não precisa fazer um curso. Qualquer um fala espanhol, qualquer brasileiro fala espanhol. Inclusive um desses meus vizinhos na época disse, é só colocar ito no final da palavra e on no final da palavra e pronto, você já está falando espanhol. Não precisa perder tempo fazendo um curso. Se você tem esse pensamento também, saiba que você está equivocado. O espanhol é similar ao português, sim, porque também se trata de uma língua latina, mas não é por isso que seja um idioma óbvio, que você não precise fazer um curso, que você não precisa estudá-lo. Não precisa estudar a língua, conhecer as estruturas da língua, as diferenças que há na língua. E você sabe que eu tenho muitos alunos que falam inglês, já têm um conhecimento avançado ou fluente de inglês, e querem também aprender espanhol. E quando começam a aprender espanhol, dizem que o espanhol é muito mais difícil do que o inglês. Por que é muito mais difícil? Porque a gente associa com o português. Então a chance de falar portunhol, de falar coisas erradas, é maior. Tá sentindo na pele, Mari? Então a Mari é um exemplo de uma aluna que fala inglês e agora diz que está sentindo a dificuldade do espanhol. Assim como a Mari, eu já tive vários outros alunos que também faziam esse comentário, que achavam o espanhol mais difícil. Porque ao mesmo tempo que parece ser tão óbvio como muitas pessoas pensam, por isso acham que falam e coloca lá no currículo que tem um conhecimento básico, não é tão óbvio assim. E esse detalhe é muito importante para que você fale o espanhol corretamente. Para que você fale o espanhol e não o portunhol. Não uma mistura de espanhol com português que não é nada, na verdade. Então, muitos brasileiros têm esse pensamento em relação ao espanhol, de que não precisam fazer um curso para aprender a falar. Eles acham que é óbvio, basta colocar ito no final das palavras, ie no meio das palavras, ue no meio das palavras também, ou ion no final delas, e pronto. Já estou falando espanhol. Para que eu vou fazer um curso? Está equivocado, né? Um ledo engano. É uma língua rica e cheia de detalhes e cheia de peculiaridades, cheia de pegadinhas, que se você não está compreendendo bem, se você não se dedica e não estuda aquele idioma, a probabilidade de você meter la pata, dar um fora, é grande. E você não vai querer dar um fora na hora de uma entrevista, quando estiver falando com uma pessoa importante na sua empresa, na hora que você estiver fazendo uma apresentação na sua empresa em espanhol. Você quer sentir confiança naquilo que você está fazendo. Segurança. Se alguém vier falar com você, você entender e saber se expressar. Então, o espanhol é uma língua simples para nós brasileiros. Ela é uma língua de origem latina, assim como o italiano, assim como o francês, assim como a nossa língua, a língua portuguesa. O espanhol também é de origem latina. Então são mais fáceis para nós brasileiros aprendermos. É muito mais fácil para nós brasileiros aprendermos espanhol, francês, italiano, por exemplo, do que querer aprender mandarim. Claro, porque é uma estrutura parecida, a sonoridade do idioma é similar, né? Não é uma língua com outra estrutura, com outra raiz de formação. Então, para nós é mais fácil, mas isso não significa que o espanhol é igual ao português e que você não precisa fazer um curso, não precisa fazer aulas para aprendê-lo. Há estruturas gramaticais na língua espanhola diferentes das estruturas do português. Há muitos falsos cognatos. E a semelhança com o português faz com que a gente dê muitos foras,
que a gente invente palavras e estruturas erradas. Eu brincava com os meus alunos nas minhas aulas presenciais. Você sabe, por exemplo, como se fala janela em espanhol? Muito aluno, muitas pessoas, mesmo que não sejam ainda alunas de espanhol, quando você perguntar como é que fala janela em espanhol, a pessoa fala janela. Algumas delas sabem que a letra J tem som de R, então fala janela. Não, não é janela, janela é ventana. Agora, se você é aluno de inglês e eu te pergunto como é que fala janela em inglês, você não vai inventar moda. Ou você sabe a palavra janela em inglês, ou você não inventa moda. Você não inventa a palavra. Por quê? Porque o inglês tem uma estrutura diferente da língua portuguesa. Então a gente não inventa. Tem que saber falar. Agora, o espanhol, a pessoa quer inventar. Porque é parecido. É tudo igual. Qualquer coisa que eu falar tá bom. Não é assim. Não é assim, não é qualquer coisa que eu falar está bom. Se você quer aprender um idioma, é para aprender de verdade, é para se comunicar bem. Mas a gente fala errado na língua portuguesa. Não deveríamos falar errado a nossa própria língua. A gente deveria sempre estudar o português e melhorar. Não dói assim o ouvido quando você escuta alguém falar um erro gritante em português? Também dói o ouvido do nativo quando você fala portunhol. Claro. É a mesma coisa. Então, com a experiência que eu tenho dando aulas há 29 anos, eu vou contar para você aqui alguns erros comuns de brasileiros que acreditam ter conhecimentos básicos em espanhol. Separei 5 para você aqui hoje, para você entender um pouco e vou explicar esses erros com mais detalhes. Que a maioria dos brasileiros acha que é tudo igual, que se falar de qualquer jeito tá bom, todo mundo vai entender, enfim. Então presta atenção aqui. Primeiro erro: confundir os pronomes pessoais tu e os te. Eu vou entrar em detalhes em cada um, tá? Segundo erro: se perder com tantos falsos cognatos, porque existem inúmeros falsos cognatos em espanhol. Terceiro erro: confundir os artigos definidos el e o artigo neutro lo. Esse é bem fácil de se confundir. Quarto erro: cometer equívocos com diferentes estruturas da língua espanhola. Por exemplo, o verbo gustar, que a estrutura é a mí me gusta. Tem nada a ver com a estrutura do português. E confundir também, quinto erro comum, confundir o uso de mi e mio, por exemplo. Separei 5 aqui, claro que tem vários outros, né? Mas para eu poder entrar em mais detalhes, explicar para você com mais calma no tempo que eu tenho aqui da live, eu separei esses 5 para a gente falar hoje. Então eu vou te explicar cada situação. Então o primeiro erro, confundir o uso dos pronomes pessoais tu e os te. Então vamos lá, se você já segue o meu canal, se você já está acompanhando os meus vídeos, as minhas lives, você já aprendeu que há uma diferença entre tu e os te. Tu e os te, ambos são a segunda pessoa do singular. Porém, tu é o tratamento informal, ou seja, você ou tu, em português, e os te é o tratamento formal, o senhor ou a senhora, em português. Então, além da pessoa, do aluno, entender essa diferença, ele tem que prestar atenção numa questão cultural. Então, sempre que a gente aprende um idioma, a gente não aprende só gramática, vocabulário, estrutura, singular, plural, não. A gente aprende também a cultura daquele povo, a cultura daquele país. Então, nós brasileiros somos bastante informais, somos um povo mais descolado, descontraído em geral. A gente não se preocupa tanto com essas questões de formalidade, nós brasileiros. Então, a gente acha que, se eu tratar de tu, se eu tratar de os te, tanto faz. Não. Porque para os falantes de espanhol, isso é um fator importante, isso deve ser considerado.
eles se preocupam em como se dirigir às pessoas. Então, se são amigas, se tem alguma intimidade, se já conhece há algum tempo, se é um familiar próximo, eles vão tratar de tu. Eles vão usar o pronome pessoal tu. Se são pessoas mais velhas, mesmo familiares mais velhos ou familiares que você não tem tanto contato, pessoas na sua empresa que têm um nível hierárquico superior ao seu, que você precisa ser mais formal, pessoas que você acabou de conhecer, você precisa tratar essas pessoas por você, tratá-las de senhor ou senhora. Isso em todos os países que falam espanhol, tanto na Espanha, que está na Europa, quanto nos países da América do Sul, América Central, México. Essa questão da formalidade, ela é importante. E muitas vezes nós, brasileiros, não entendemos isso. Achamos que como aqui essa formalidade não é tão levada em consideração, nos outros países também não deve ser. Então aí é um erro comum, confundir o tu com os te e achar que essa diferença é irrelevante quando não é. Segundo erro comum também aí dos brasileiros que acham que sabem falar espanhol são justamente os falsos cognatos. O que são falsos cognatos? São aquelas palavras que são escritas da mesma forma que o português ou muito parecidas com a grafia do português, mas o significado é totalmente diferente do português. Então escreve, às vezes, igual ou muito similar, porém o significado é totalmente diferente. Aí, claro, o brasileiro vai ler aquela palavra e para ele aquilo vai ser associado como, é a mesma coisa que português. Porém, são falsos cognatos, falsos amigos. Parece que é legal, mas não é, ok? Então, por exemplo, alguns falsos cognatos aqui para você hoje. A palavra berro. Berro. Berro, em espanhol, significa agrião em português. Berro. Então, berro não é do verbo berrar, não. Berro é agrião, olha, não tem nada a ver com o português. Certo? Outro exemplo, oficina. Oficina em espanhol não é o lugar onde você leva o seu carro quando ele tem algum problema mecânico. Oficina é um escritório. Tu trabajas em uma oficina. Las secretarias trabajan em uma oficina. Então, oficina também é um falso cognato em espanhol. Escreve exatamente igual ao português. Não muda nada. Pastel. Pastel é outro falso cognato também bem curioso. Pastel não é o pastel que a gente come no Brasil. Pastel em espanhol significa bolo. Em alguns países que falam espanhol, pastel é bolo. Há outros países que se referem a bolo como torta, que também não deixa de ser um falso cognato, porque torta não é torta, torta é bolo, certo? Mas com relação à palavra pastel, pastel, que significa bolo, não é a mesma coisa que em português, não é o nosso pastel. Primeiro porque o nosso pastel não existe para eles, o nosso pastel é algo aqui do Brasil, típico do Brasil, especial de alguns estados do Brasil que podem fazer melhor do que outros, enfim, não é isso que importa agora. Mas o pastel é um salgado típico do Brasil, frito, certo? Para eles existe pastel, o mais que se aproximaria, entre aspas, de um pastel para eles são as empanadas. Mas não é a mesma massa, não é a mesma coisa. Então, por que eu falo que se aproximaria? Porque é um salgado comum para eles. Eles comem bastante empanada, assim como os brasileiros comem e gostam bastante de pastel. Então, a empanada, ela varia de país para país, ela pode ser frita, ela pode ser assada. Os recheios também podem variar, mas a maioria dos países que falam espanhol sim consomem a empanada. Porque pastel é bolo em português.
ok? Outro falso cognato para você, escoba. Escoba em espanhol não é uma escova. Escoba é vassoura em português. Então, tu utilizas uma escoba para barrer tu casa. Então, olha quantos detalhes. Isso eu trouxe só quatro falsos cognatos para vocês. Berro, que é agrião. Oficina, que é escritório. Pastel, bolo. E escoba, vassoura. Existem inúmeros outros falsos cognatos na língua espanhola. E aí pega esse brasileiro que acha que sabe falar espanhol de calça curta. Porque ele vai ver a palavra, ela está escrita igual ou muito parecida à grafia do português e ele vai se confundir, ele vai falar errado, ele vai às vezes se colocar até numa situação ali constrangedora, dependendo da palavra que ele usar, da frase que ele tentar ali formular. Então essa questão dos falsos cognatos é bastante importante. Eu já fiz inclusive uma live onde eu falo vários falsos cognatos, esses que eu estou falando aqui e vários outros. Foi uma live só de falsos cognatos, então você pode procurar aí no meu canal, aqui no Instagram, no YouTube também eu coloco todas as lives lá na íntegra, então você pode procurar e assistir essa live que você vai aprender vários falsos cognatos também. O terceiro erro muito comum aí dos brasileiros é a dificuldade de entender quando usar o artigo el e quando usar o artigo lo. Para muitos brasileiros é sempre lo. Lo muchacho, por exemplo. Porém, isso está errado. Quando acompanha um substantivo, eu tenho que usar um artigo definido. E o artigo definido masculino singular é el. Lo também é artigo, só que lo é um artigo neutro. O lo ele vai acompanhar um adjetivo, ele vai acompanhar um advérbio. Então, não é sempre que eu consigo usar lo. Eu utilizo muito mais o el do que o lo. Porém, o brasileiro associa, claro, lalás, lolos. Seria o mais fácil, seria o mais óbvio fazer essa associação ao aprender os artigos definidos. Lalá, lalás, lolos. Só que não é lalás, lolos. É lalás, los. El muchacho, los muchachos. Então, o artigo definido, ele sempre acompanha um substantivo. El coche, el berro, el pastel. Palavras masculinas no singular. E lo é um artigo neutro. É uma estrutura que existe na língua espanhola. É um artigo neutro. Isso não existe na língua portuguesa. São línguas diferentes. Tem estruturas diferentes. Algumas são iguais ou muito parecidas? Sim, ótimo, mas não todas. O lo sempre acompanha um adjetivo, um advérbio. Por exemplo, lo bonito de estudiar un idioma es también aprender la cultura del pueblo. Lo bonito, la cosa bonita de estudiar um idioma, lo bonito. Eu substituo esse la cosa bonita de, la mejor cosa de. Substituo por lo. Lo bonito, lo mejor, lo peor, enfim, depende da construção aí que eu vou formular. Então, lo bonito de estudiar um idioma es también aprender la cultura del pueblo. Lo bonito, olha lá, bonito é um adjetivo. Então, esse lo está acompanhando um adjetivo. Claro que aqui eu tô dando um exemplo breve, né? Tem muito mais informações por trás desse artigo neutro lo, que eu não consigo entrar em detalhes aqui, mas é só para você ter uma noção da diferença. O el vai acompanhar o substantivo. E o lo acompanha um adjetivo ou um advérbio. Então, isso também é um erro comum dos brasileiros que acham que sabem falar espanhol, que coloca lá no currículo conhecimento de espanhol básico, que é sobre isso que a gente está falando na live aqui de hoje, né? O quarto erro também que eu separei para você
que confunde a cabeça dos brasileiros é a construção gramatical da frase a mí me gustan las fresas. Por exemplo, a mí me gustan las fresas, traduzindo, eu gosto de morangos. A maioria dos verbos em espanhol, eles são conjugados. Yo quiero, tú quieres, yo amo, tú amas, yo tengo, tú tienes. Ok. Porém, o verbo gustar, ele não é conjugado, ele tem uma estrutura diferente do português. Então, a construção é a mí me gusta la fresa. Ou me gusta la fresa. Plural, a mí me gustan las fresas. Ou me gustan las fresas. O verbo está concordando com o complemento. O que você gosta? Me gustan las fresas. Então é uma estrutura totalmente diferente do português. Você não vai falar de Augusto, de Augusto, ai, por el amor de Deus. Não, não vai inventar essa construção totalmente errada. Você não pode falar isso. É me gusta ou a mí me gusta tal cosa. Certo? Então essa construção aí também é especial. E isso não acontece só com o verbo gustar. Acontece com outros verbos também, que vão seguir essa mesma estrutura. Por exemplo, a mí me parece, a mí me encanta, a mí me duele, etc. Então, estou destacando aqui o verbo gustar, mas não é só ele. Mas é a maioria dos verbos, Kátia? Não. São alguns que têm essa estrutura aí diferente. Então, você precisa conhecer quais são esses verbos e entender qual é essa estrutura para você conseguir se comunicar de maneira clara e correta. O quinto erro que eu separei para falar para você hoje se trata do uso de mi e mio. Então também muitos brasileiros se confundem, não sabem se é mi amor, se é mio amor, se é amor mi, se é amor mio. Sempre surge essa dúvida. Então o mi, ele sempre se utiliza antes de um substantivo, por exemplo, mi coche es negro, mi coche. Mi, gramaticalmente, é um adjetivo possessivo. Então, ele vai estar sempre antes de um substantivo. Mi alumna, mi casa, mi amiga, mi coche. Sempre. Mio se utiliza depois de um substantivo. Este coche negro es mío, por exemplo. Este coche negro es mío. Então, eu usei o substantivo antes, este coche. E para me referir à palavra que eu já mencionei, eu vou utilizar um pronome possessivo. Mio tem a função de um pronome possessivo. Então, ele vem depois da palavra que já foi mencionada. De quién es ese coche? A pessoa pode responder, es mi coche, ou pode responder, es mío. Se a pessoa fala es mi coche, ele está repetindo uma palavra que já foi mencionada. Está correto? Sim. Mas eu preciso repetir? Não. Eu posso omitir essa palavra e substituir por um pronome possessivo, mio. Então, de quién es ese coche? Es mi coche ou es mío. Mio está retomando a palavra coche. É isso, é simples, mas você precisa aprender isso, você precisa entender o uso correto. Então, esses 5 exemplos aí de erros comuns, por que eu estou falando deles? Porque pela experiência que eu tenho dando aula há tantos anos, eu já dei aula para diversos públicos com faixas etárias diferentes e sempre para brasileiros. Informação importante. Aula de espanhol sempre dei para brasileiros. Então eu sei muito bem quais são as dificuldades que o brasileiro tem. E eu também tive essas mesmas dificuldades quando eu aprendi espanhol lá atrás, há 30 e não sei quantos anos. Eu também tinha essas dúvidas, eu também tinha essas dificuldades. Que eu não percebia, claro, porque eu era uma simples aluna ali.
Depois que eu comecei a dar aula, que eu estudei mais o idioma para poder dar aula, eu comecei a perceber a dificuldade dos brasileiros. Então, onde é que o brasileiro tem mais dificuldade? Onde é que vai surgir a dúvida? Quando você faz determinada pergunta em espanhol, qual provavelmente vai ser a resposta? Que nem sempre estará correta, que vai ter algum detalhe ali, porque a pessoa ainda não aprendeu, ainda não estudou aquilo, ou não prestou atenção, enfim. Por isso, esses alunos lá da graduação, quando eles falavam que eles tiveram 3 ou mais anos de espanhol e por isso eles tinham um conhecimento básico de espanhol, qual era a qualidade das aulas desses alunos? E como eram esses alunos enquanto alunos? Então, primeiro, o professor conseguia dar aula? A sala de aula, aquela turma era receptiva para ter aula de espanhol? Aquele professor falava em espanhol durante a aula ou falava em português? Aquele aluno prestava atenção naquela aula ou achava que espanhol também, todo mundo sabe falar, então eu preciso prestar atenção nessa aula? Tem várias questões aí que implicam nesse conhecimento básico que não é real para o aluno colocar lá no currículo na hora da entrevista. Então, ele teve 3 anos de espanhol. Mas como foi a qualidade desse curso? Eu já dei aula de espanhol em colégio muitos anos, em diversos colégios diferentes. E sei como é. Tem turmas que são receptivas, que querem ter aula, que participam, que perguntam. E tem turmas que não. E às vezes naquela turma tem alunos ali que querem ter aula e querem aprender e prestam atenção e os outros não. Então eu sei muito bem como é essa realidade, porque essa foi a minha realidade enquanto eu dava aula em colégios, quando eu dava aulas presenciais de espanhol em colégios de São Paulo. Ok? Então, com essa experiência toda que eu desenvolvi, que eu tenho, que eu adquiri ao longo dos anos, com os meus cursos online, eu passei toda essa minha experiência em aulas presenciais para os meus cursos online. Passei para o digital. Então, os meus cursos espanhol básico, espanhol intermediário e o curso completo que se chama Zero ao Avançado, lá eu consigo explicar e ensinar com muito mais detalhes sobre esses tópicos que eu falei para você aqui hoje e outros, para que você adquira realmente o conhecimento no idioma, o conhecimento real no idioma. Então, somente com esses 5 exemplos simples e brevemente aí explicados, você já pode analisar se você tem conhecimentos básicos da língua espanhola ou não. Eu te digo uma coisa, se você precisa obter uma certificação em espanhol, o conhecimento básico que você acha que tem não será suficiente. As melhores universidades exigem o nível B1. O nível B1, de acordo com o Marco Comum Europeu das Línguas, é o nível intermediário. Então, para você conseguir uma certificação para estudar nas melhores universidades da Espanha ou da América Latina, que falam espanhol, claro, você precisa fazer provas de certificação e provar que o seu conhecimento é, no mínimo, intermediário para ser admitido naquela universidade, naquele curso. Claro, você não vai conseguir fazer um curso universitário, uma pós-graduação, enfim, se você não tem um conhecimento intermediário daquele idioma, porque como você vai absorver o conteúdo das aulas? Como você vai conseguir ler textos, artigos, formular perguntas, conversar com os professores, conversar com os colegas, se você não tem pelo menos um conhecimento intermediário? Certo? Se você tem conhecimento básico real do idioma e quer se aperfeiçoar, aprender novas estruturas gramaticais, aprender mais vocabulário, ter práticas auditivas e práticas escritas, práticas auditivas em todas as aulas,
práticas escritas em quase todas as aulas e também prática de oralidade, o meu curso Espanhol Intermediário é o ideal para você. Com ele você vai conseguir ser aprovado numa prova de certificação, já que o conteúdo das principais provas de certificação estão nesse curso intermediário. Você vai aprender o conteúdo dessas provas nesse curso. Se o seu objetivo é ser admitido em uma empresa na Europa ou na América Latina, saiba que você também passará por entrevistas em espanhol. E até mesmo a empresa vai te pedir uma certificação que verifique o nível do idioma que você diz que tem. Também, em geral, o nível de conhecimento que as empresas exigem é o B1, ou seja, o intermediário também, assim como as universidades. Varia entre B1 e B2. B1 é o intermediário e o B2 é o intermediário / começo do avançado. Então, também para trabalhar numa empresa, para representar aquela empresa em outro país, para participar de reuniões, para poder fazer apresentações, responder e-mails, se comunicar da melhor maneira, você precisa ter pelo menos um conhecimento intermediário naquele idioma. Caso contrário, a empresa pode não te admitir, não te contratar. Você tem todos os outros conhecimentos necessários, mas está faltando esse. Com o meu curso 0 ao avançado, você vai ter um conhecimento amplo do idioma espanhol. Esse é um curso completo. Você estará preparado para fazer provas dentro da sua empresa, entrevistas, apresentações, escrever e-mails, se comunicar em espanhol no seu trabalho em diferentes situações. Então esse é um curso mais completo, que para quem já está trabalhando numa empresa que tem aí um vínculo com a língua espanhola, é interessante que você tenha um conhecimento maior, que você não fique só no básico e nem só no intermediário, que você realmente consiga se comunicar bem na língua, né? Agora, se você quer viajar e se contenta em se virar com o seu portunhol, te digo que agora só não aprende espanhol quem não quer. Porque você também tem a possibilidade de fazer o meu curso Espanhol Básico. Nesse curso você vai aprender as estruturas necessárias para se comunicar nas suas viagens, fazer perguntas para os nativos durante a sua viagem, saber o que e como fazer um pedido num restaurante, o que pedir e como pedir, ou seja, saber o que vai comer, saber o que está comendo, saber se comunicar quando for comprar algo, saber negociar um produto, o preço daquilo que você quer comprar. Então, com o curso Espanhol Básico, ele vai te dar ferramentas e bagagem suficiente para você conseguir se comunicar numa viagem e não precisar ficar passando perrengue na viagem, sem saber se comunicar, querendo se expressar e não conseguir, querendo perguntar onde é que fica determinado ponto turístico, mas não sabendo como perguntar, ou não entendendo o que o nativo vai te explicar, querendo comer determinado prato típico daquele lugar e não saber pedir, ou não saber identificar no cardápio o que você gosta, o que você não gosta. Então, tudo isso é importante que você saiba, que você conheça quando você viaja. Então, ir com um conhecimento básico do idioma numa viagem é fundamental, para você não passar apuros, não passar perrengues e não se contentar aí com o portunhol, né? Você não precisa se contentar com pouco, você pode aprender mais. E aí, fazendo o curso Espanhol Básico, onde você vai aprender ali o início do idioma, para você conseguir, por exemplo, fazer uma viagem, você pode pegar gosto pelo idioma e querer aprender mais. Ver que gosta, ver que tem facilidade, ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E querer mais, cada vez mais, e se tornar aí fluente no idioma, né? Então, para que você esteja preparado em qualquer uma dessas situações ou outra situação aí qualquer, para isso eu criei esse canal.
e criei meus cursos online. Passei toda a minha experiência de sala de aula para esses cursos online. E criei o canal com esse objetivo também. Aqui eu trago informações úteis e importantes para você entender a importância de saber falar espanhol, que é a segunda língua mais falada no mundo. Mais de 500 milhões de pessoas falam espanhol no mundo. Então você não pode ficar aí de fora dessa. É um idioma que traz muita diferença para você no seu currículo, na sua vida acadêmica, na sua vida pessoal. É um grande diferencial aí para você. Se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no meu canal, Kátia Comunica, para você receber outros vídeos, outras informações. Todo dia tem novidade aqui no canal. Toda semana tem uma live nova com algum assunto legal, algum assunto relevante para você que quer aprender espanhol, que quer melhorar o espanhol que você já tem. Você já fez um curso de espanhol, mas está parado há algum tempo, não praticou mais. Então aproveita para seguir meu canal, que sempre tem novidades, sempre tem coisas legais, interessantes, produtivas aqui para você começar a aprender um pouco aí da língua espanhola. E se você quiser mais informações, quiser se aperfeiçoar e se aprofundar mais no idioma, você tem os meus cursos online. Então, você agora só não aprende espanhol se você não quiser, porque as possibilidades estão aí. São 3 cursos diferentes para você, o básico, o intermediário e o zero ao avançado, todos com preços bem atrativos e convidativos. Cursos dinâmicos, aulas gravadas, que você pode assistir onde você estiver, basta ter internet, é claro. Voltar essas aulas, repetir, parar, tomar um café, voltar, enfim. Então tem muito conteúdo legal nesses cursos. E essa breve explicação que eu dei aqui para você hoje, eu entro muito mais detalhes nos cursos, porque claro, lá eu tenho mais tempo para me prolongar, para poder dar mais exemplos, enfim. E você vai sair com um conhecimento legal e real do curso que você adquirir. Eu sou a professora Kátia Fernandes e com o meu método de ensino você vai aprender espanhol e vai se comunicar em diferentes situações. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua participação e espero você na próxima semana com outra live, lunes 18, onde a gente vai falar de outro tema também interessante e legal sobre a língua espanhola. Buena semana para ti, que la pases muy bien y nos vemos la próxima semana. Adiós, muchas gracias.